Continuando a nossa aula, pessoal, nosso quarto momento de hoje, a gente estávamos falando dos auxiliares da justiça. E nós estávamos falando da figura do intérprete. O intérprete, aquele cujos serviços é necessário dentro de determinado processo, normalmente quando existem documentos em outra língua dentro de um processo, ou, por exemplo, quando se precisa ouvir aqui no Brasil, alguma pessoa que não saiba falar a língua portuguesa. Uma pessoa que estava aqui no Brasil, que por algum motivo não sabe falar português, então haja a necessidade do intérprete ou de um tradutor, né, como o próprio artigo coloca aí. O intérprete também, pessoal. Vale, por exemplo, para quem uma pessoa está no processo, mas não sabe falar, mas sabe a língua dos sinais. Pode trazer o intérprete aí para interpretar a língua dos sinais e por aí vai. Todos eles vão ser auxiliares. O mediador, o conciliador, o partidor, todos eles são auxiliares. Hoje, pessoal, está muito, por exemplo, em Arco Verde mesmo, uma das varas específicas que existe na comarca de Arco Verde é a vara de conciliação, um centro de conciliação e de mediação. Então, existem pessoas que exercem as funções de mediadores, de conciliadores. Essas pessoas, né, elas não são juízes. Né? Normalmente são pessoas que têm formação acadêmica, normalmente são pessoas formadas em direito que têm conhecimento específico e eles fazem esse trabalho de mediação ou de conciliação. Em Arco Verde, nós temos uma vara específica que é um centro de conciliação e mediação, onde nós temos mediadores e conciliadores que não são juízes, mas exercem a função de mediar ou no sentido de conciliar, de tentar solucionar os processos de maneira que as partes possam chegar a um consenso. Certo? O distribuidor também é auxiliar. O que é o distribuidor, professor? O distribuidor é aquele cidadão ali, né, ou cidadãos, que às vezes o fórum é grande, tem mais de um, é aquela pessoa que é responsável pelo recebimento dos processos. Hoje os processos são eletrônicos. Então, essa figurinha do distribuidor tende, daqui uns dias, pessoal, a sumir do mundo jurídico. Né? Porque o distribuidor é aquele cara que é encarregado de receber os processos e dar, quando os processos chegam, né, no seu primeiro dia, no seu primeiro momento, ele recebe e dá o devido encaminhamento. Como os processos hoje quase todos já são eletrônicos, o distribuidor é uma figura, é um auxiliar judicial aí que está prestes, digamos assim, a entrar em desuso, digamos assim, né? Está prestes a entrar em desuso aí no nosso poder judiciário. O contabilista, né? O contador que precisa fazer os cálculos do processo. O autor disse que a conta é tanto, o réu diz, não, mas está errado, a conta é tanto. Então, tem o contador judicial, que é aquele cara que é responsável por elaborar os cálculos que, porventura, existam, porventura, tem necessidade dentro do processo. E o regulador de avarias, olha que legal, né? Esse tipo de auxiliar aí. É o cara que é específico em detectar aí avarias. As avarias são tudo aquilo que foi, digamos assim, as espécies de danos. Né? A avaria é como se fosse uma espécie de danos dentro de uma determinada situação. A avaria no sentido do bem, e aí em termos gerais, é o regulador, o cara que é responsável aí por identificar, como se fosse uma espécie de um perito, identificar e regular todas as avarias, todos os danos que porventura sejam necessários aí identificar dentro de um processo. Então, todos esses aí são os auxiliares da justiça. Do artigo 150 a 175, todos esses artigos aí vão tratar desses auxiliares que a gente falou aí rapidamente, né? Bem rapidamente aí para vocês.
Certo, pessoal? A gente não vai se ater à leitura, porque a leitura é simples e também não possui tanta relevância assim, apenas dizendo em termos gerais o que é que cada um faz, quais são as suas atribuições. É uma leitura simples, que não precisa a gente aqui se debruçar em sala de aula. Vocês podem aí fazer essa leitura sozinhos após o término da aula. Alguma dúvida por enquanto aí? Meninos, para a gente poder continuar, falar agora de Ministério Público. Claro, por enquanto? Então vamos lá. Ministério Público. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo da lei, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, professor que é incapaz, menor de 18, ou gente que porventura maior de 18, mas que não tenha discernimento, que não esteja sã da consciência, e os litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Em todas as situações, o Ministério Público tem que participar dentro do processo. Professor, numa ação de cobrança de João contra Maria, todo mundo é capaz, todo mundo tem, todo mundo maior é capaz, é apenas uma ação de cobrança. O Ministério Público vai participar? Não, em hipótese alguma. Por que não vai participar, professor, desse processo? Por que, que o Ministério Público não participa como fiscal da ordem jurídica nesse processo de cobrança de João contra Maria? Por quê, professor? Ele não vai participar porque não tem interesse público, nem social, tem interesse privado. Não tem interesse de incapaz, não tem litígio coletivo de posse de terra rural ou posse de terra urbana. Professor, mas tem um litígio onde eu estou litigando com outra pessoa por uma determinada fazenda, determinada propriedade. Eu estou dizendo que é minha e o cidadão está dizendo que é dele. O promotor vai participar? Também não. Por quê? Porque o promotor só participa se for um litígio coletivo. Coletivo, ou seja, de interesse de uma determinada coletividade. Então, não se enquadrando nessas situações aqui ou em outras situações previstas em leis específicas. Aqui são as situações gerais. Mas não se enquadrando nessas situações gerais, o Ministério Público não participa do processo. Ele não vai participar e o processo vai andar sem a intervenção do Ministério Público. Professor, mas nesse processo aí ele vai intervir? Vai. Nesses processos aqui ele vai intervir. E ele vai intervir como parte? Não. Ele não vai ser parte do processo. Está escrito aqui, ó. Ele vai intervir como fiscal da ordem jurídica. Então, ele pode recorrer, ele pode dar os pareceres dele. Professor, o promotor pode decidir alguma coisa? Ele pode julgar o processo? Não, meu amigo. Quem julga é o juiz. Ele dá o parecer. Vulgarmente, ele vai dar o pitaco dele, ele vai dar a opinião dele. Quem decide é o juiz. Quem decide é o magistrado. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal na ordem jurídica, o Ministério Público terá a vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os autos do processo. Então, o Ministério Público ele vai poder falar? Vai, só depois que as partes falarem, porque ele dá apenas a opinião dele. As partes se manifestam, depois é que vem aí a manifestação do Ministério Público. Mas ele pode, olha, produzir provas, requerer outras medidas que sejam pertinentes dentro do processo. Certinho? Ele vai poder atuar porque ele é fiscal da ordem jurídica como um todo. Professor, e no final, ele pode dar um parecer favorável ou contra nas partes? Pode, não tem problema nenhum. Né? Desde que ele não se enquadre, aqui, ó,
Nessa questãozinha está aqui. Desde que ele não seja impedido ou suspeito, desde que não se encaixe como pedido ou suspeito, ele pode sim dar um parecer favorável contra dentro do processo, que ele apenas está atuando como fiscal da lei. E como eu estou dizendo, ele vai dar um parecer, ele não vai decidir. Quem decide é o juiz. Quem vai decidir o processo vai ser o magistrado. E uma situação interessante em relação ao promotor ministerial, aqui, ó, artigo 180, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para se manifestar nos autos. Então, se o juiz determinar, intime-se as partes para no prazo de 10 dias fazer isso, o promotor vai ter 20. Na hora de recorrer, o prazo dele vai ser 30 dias, é dobrado. O prazo de recorrer normalmente é 15, mas para ele é dobrado. Então, todos os prazos do Ministério Público são em dobro, que nem tapioca, né? Tapioquinha que a gente come, ela é dobrada. Certinho? Então, essas aí são as hipóteses de intervenção do Ministério Público, o que é que ele pode fazer, e esse detalhe importante aí, que é essa questão de ter prazo em dobro. Artigo 178, 179 e 180 do CPC. Alguma dúvida por enquanto? A gente poder falar aqui da advocacia e defensoria pública. Alguma dúvida por enquanto, meninos? Tudo em ordem? Tudo tranquilo, professor. Beleza, eu gosto de cascaba bom, só presta assim. Vamos lá. Da advocacia. Artigo 182. Incumbe à advocacia pública, cuidado para não confundir com defensoria, são duas coisas distintas. Incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e município por meio da representação do judicial em todos os âmbitos federativos e das pessoas jurídicas públicas que integram a administração direta ou indireta. Veja, o que é a advocacia pública? A advocacia pública são no caso da União, são os AGUs. No caso da União, AGU, Advogado Geral da União. Ele defende os interesses de quem? A União. Ou os procuradores federais. Por exemplo, o INSS tem procurador federal. As universidades públicas federais têm o seu procurador federal. Os estados têm o quê? Os procuradores gerais dos estados ou os procuradores do estado. E os municípios vão ter o quê? Os municípios vão ter os seus procuradores municipais. Então, a advocacia pública são os advogados que defendem, que são advogados dos entes públicos, União, estados e municípios. São os advogados dos entes públicos, que representam os entes públicos. E o artigo 83 diz: União, Estado, Distrito, Município também terão prazo em dobro. Né? Esse aqui é um detalhe que é da mesma forma do Ministério Público. Ministério Público tem prazo em dobro e os entes públicos também têm prazo em dobro. Então, na hora de um recurso, prazo é dobrado. Na hora de contestar um processo, prefeitura, o município de Arco Verde foi intimado. Prazo é 15 dias, então vai para 30. No caso, vai ser 4. Contestar é outra coisa. Aqui é prazo geral, para não confundir as bolas. Certo? Então, os prazos gerais, tanto o Ministério Público como os advogados públicos, ou seja, os advogados de União, Estados e municípios, têm prazo dobrado para se manifestar dentro de um processo. E como eu disse,
Cuidado para não confundir a advocacia pública com defensoria pública. A defensoria pública são advogados, é uma carreira específica, tem um concurso específico para defensor público, onde os defensores públicos são advogados pagos pelo Estado, não para defender o próprio Estado, mas sim para defender os interesses das pessoas que, porventura, precisarem de assistência judiciária gratuita, ou seja, quem não pode pagar advogado particular, procura a defensoria pública. Professor, e um defensor público, no exercício da atividade dele? Ele vai, por exemplo, o defensor público de Arco Verde, ele vai poder entrar com ação contra o próprio Estado de Arco Verde, contra o ente público Arco Verde? Sim. Contra o ente público do Estado, por exemplo, contra o Estado de Pernambuco, melhor dizendo, né? Me perdoem o equívoco que eu cometi. O defensor público da Arco Verde pode entrar com ação contra o Estado de Pernambuco? Pode, sem problema nenhum. Porque ele é pago para defender um pobre. Então, se um pobre, uma pessoa que não pode pagar um advogado particular, se o pobre precisa entrar com ação contra o Estado, por exemplo, um remédio, o Estado não quer dar um medicamento que é caro, só o Estado tem esse medicamento, o defensor público vai poder entrar contra o Estado? Pode, porque o defensor público não é advogado do Estado, ele é advogado da pessoa humilde, do pobre que necessita da assistência judiciária gratuita. O artigo 85 diz: a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus. Não sei o que é todos os graus. Existe mais de um grau de necessitado, um necessitado pequeno e um necessitado maior. Não é esse grau aí, não. Esses graus aqui é grau de jurisdição. Primeiro grau, ou seja, nas comarcas aqui. Segundo grau, ou seja, nos tribunais. E nos tribunais superiores. Então, em qualquer grau de jurisdição, quem precisar de advogado, a Defensoria Pública é obrigada a prestar a essa assistência. Olha o que diz o artigo: de forma integral e gratuita. Totalmente gratuita. E o artigo 186 também diz: a Defensoria Pública também tem prazo em dobro. Então, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, todos eles têm prazo em dobro para se manifestar no processo. Prazo é de 10 dias, vai para 20. Prazo é de 15 dias, vai para 30 e por aí vai. E por aí vai. Professor, e quem pode procurar a Defensoria Pública? Qualquer pessoa sem condições de contratar um advogado particular. Mas, professor, eu sei de uma pessoa aqui que tem condições de pagar um advogado particular e procurou a Defensoria Pública. E o que é que acontece? Ora, se esta informação não chegar dentro do processo, vai passar batida e pronto. Só o juiz analisando o processo, viu lá que o cara era um servidor público federal, estava tendo um emprego federal e ganhava aí 12 mil reais. E o juiz analisando o processo, o cara procurou o defensor público para dar entrada no processo. O juiz analisando, viu o contra-cheque, viu lá, 12 mil reais, 8.500 líquido. O juiz pode, de ofício, dizer: olha, o senhor tem condições de pagar um advogado particular, não aceito o senhor ser patrocinado para a defensoria, não. O juiz pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Claro, desde que o juiz tenha elementos para identificar que aquela pessoa tinha condições de procurar um advogado particular. Mas, professor, é o cara que é o defensor público. Ora, a Defensoria Pública é para os... Está aqui, está escrito na lei. Necessitados.
necessitado. Professor, quer dizer que, em hipótese alguma, o cara é servidor federal, ganha 12 mil, ele vai poder procurar a Defensoria Pública? Não é isso que eu estou dizendo. Cara, vamos pegar o mesmo exemplo. O cara ganha 12 mil, mas está lá. Tem 200 mil consignado, paga não sei quantas pensões alimentícias, tem mais filho, paga mais pensão alimentícia e tem mais filho que nosso amigo Sebastião. Oh, brincadeira aí, Sebastião, brincadeira aí, foi mal. Tem mais menino que Sebastião. Dos 12 mil, o cara só fica com 1.500 por mês. É diferente. Ele pode sim se enquadrar na situação de necessitado. O cara ganha 12 mil, mas líquido só fica com 1.500, então ele é necessitado. Cada caso é um caso. Não é o simples fato do cara ter um bom emprego e um bom salário que diz que ele é ou não é necessitado. Cada caso tem que ser analisado conforme as suas próprias circunstâncias. Para que se entenda se a pessoa é ou não é necessitada. De uma forma ou outra, eu sou um defensor público. O cara é, por exemplo, aqui numa cidade vizinha, que é a minha cidade de Tavares, que é a minha cidade de onde eu sou natural, vizinha aqui, Princesa Isabel, um vereador, né, procurou, isso uns 8, 10 anos atrás, um vereador procurou, ele recebeu um processo de investigação de paternidade e o vereador, ao invés de procurar advogado, foi direto para a defensora pública. O defensor público se retornou, senhor suma da minha frente, eu sei do senhor vereador, o senhor pode pagar advogado particular, não vou lhe patrocinar de forma alguma, porque eu sei que o senhor pode advogar. Então, pois, se insistir, eu vou dizer para o juiz, para lhe processar. O vereador saiu caladinho. Então, o defensor público pode se recusar? Pode. Se ele tiver plena convicção de que aquela pessoa não é necessitada, ele pode se recusar e mandar o cidadão aí procurar um advogado particular para patrocinar a causa. Certinho? E aí, a perguntinha de sempre. Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou encerrar a gravação da aula, mas peço que todo mundo fique na sala para a gente dar aí os informes. Nenhuma dúvida, meninos, sobre o conteúdo de hoje? Tranquilo, professor. Então, beleza. Vamos às provas. Vou encerrar aqui a gravação. Me deem só um minutinho aqui para encerrar a gravação. Agradeço, meninos, né, a participação de todos vocês aí. Peço mais uma vez que fiquem em sala de aula para a gente dar os informes aí do restante aí do nosso período. E agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado.